vai solucionar esta situação que muitas vezes você não vê solução. Você está entendendo? Jesus, ele anda por cima do mar. Jesus viu os discípulos ali em apuros, sofrendo, porque se levantou uma grande tempestade naquele mar. E Jesus veio por cima das águas. E já era tarde. Mas Pedro, quando viu, os discípulos, quando viram Jesus vir sobre as águas, tiveram medo. E Jesus disse: não temas, sou eu. Aleluias. E Pedro quis ir ter sobre as águas. Pedro quis saber se realmente é o Senhor. Manda eu ter sobre as águas. Manda eu andar sobre as águas e encontrar contigo, Jesus. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas de repente Pedro teve medo e olhou para o vento e começou a afundar. E não é diferente em nossas vidas. Jesus nos chama e diz: vem, vinde a mim, vós que estás cansado, sobrecarregado, que eu te ajudarei. E muitas vezes você vai e você tira o foco do Senhor e você começa a olhar para os problemas, para as lutas do dia a dia, e você começa a se afundar como Pedro começou. Não podemos tirar os nossos olhos do Senhor Jesus. O segredo da nossa vitória está em olhar para Cristo. Porque o Senhor não deixa de olhar para nós. O Senhor, ele tem visto aí a tua luta, a tua aflição. Mas você não pode tirar teus olhos dele. Porque no momento certo ele vem em teu socorro. Ele vem e soluciona, ele vem e traz a vitória. O segredo está em permanecer olhando para o Senhor Jesus. E quando Pedro olhou para o vento, para as ondas, Pedro começou a se afundar. Mas no mesmo instante ele gritou ao Senhor: Jesus, socorre-me. E Jesus estendeu a mão e socorreu Pedro. E eu não sei como você se encontra nesse momento, mas peço socorro do Senhor. O Senhor está esperando você chamar. O Senhor já está indo ao teu encontro porque Ele tem visto a tua necessidade. Mas quando Pedro começou a afogar, ele clamou ao Senhor: Senhor, socorre. E precisamos clamar o socorro do Senhor. E o Senhor imediatamente segurou na mão de Pedro. E Pedro pôde andar sobre as águas. E o Senhor falou: homem de pouca fé. Quantas vezes a nossa fé é pouca em meio às lutas, porque deixamos de olhar para o Senhor, deixamos de olhar para o que Ele faz, deixamos de ver que Ele é o poder, que Ele é o Todo-Poderoso, e olhamos para as lutas, para a adversidade, e começamos a nos afundar. A nossa fé começa a enfraquecer. O afundar para nós significa isso. A fé enfraquece, você deixa de buscar, você já não tem força para perseverar, você deixa de confiar. E se você não confia, se você não tem fé, o milagre não pode acontecer. Precisamos clamar ao Senhor enquanto há tempo. E hoje é tempo de você clamar o socorro do Senhor. Hoje é tempo que o Senhor estende as mãos para você e te socorre. E acalma esse vento, e acalma essa tempestade sobre a tua vida. Amém? Não olhe para o vento. Não olhe essa tempestade, não olhe para as lutas, para as adversidades, mas olhe para o Senhor Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Temos que perseverar, não podemos parar. Amém, queridos? Se não é inscrito, se inscreva, curte, comente e compartilhe esse vídeo, para que esse vídeo venha alcançar mais vidas que estão aí se afundando, estão sem esperança, estão perdendo a fé, já não sabe mais o que fazer, mas Jesus, Ele não mudou. Jesus, Ele é poder, Ele continua o mesmo.